Você sabe quais são as diferenças entre ideias políticas e ideologias? Fronteira Política vai te ajudar a entender muitas coisas sobre a política, muitos conceitos. Então vamos lá comigo que eu vou te ajudar a entender essa diferença. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao Fronteira Política. A cada dia que passa eu gosto mais de conversar com vocês, de gravar nossos vídeos e falar dos assuntos tão importantes que nós abordamos aqui. Perceba que, de novo, reiterando, confirmando aquilo que eu tenho dito nos outros vídeos, aqui é o seu refúgio político na web, é o refúgio político porque você pode vir, conhecer conceitos, perguntar, participar e tudo isso sem nenhuma culpa, sem nenhuma briga, sem nenhum ódio, Vamos mostrar que a política, ela é um conceito, ele é um tema fundamental para todos nós e que nós não precisamos nos matar por conta dela. Bem, vamos lá então hoje. Hoje tem duas coisas bem importantes aqui e temas que nós conversamos bastante. Antes de eu começar, entretanto, por favor, vá lá dar o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, convide outras pessoas para conhecer o nosso projeto e para que possam ter também aqui no Fronteira Política o seu espaço para entender sobre os conceitos e, ao mesmo tempo, formar a sua própria identidade política. Tá bem? Bom, eu já disse ali na introdução que nós vamos falar de duas coisas importantes, que são ideias políticas e ideologias. Ora, você vai olhar, se você fizer uma pesquisa aí na internet, ou se você se lembra aí do seu ensino médio, ou está no ensino médio, você vai se lembrar que ideologia é um conceito muito importante para as ciências humanas, E ele é aplicado para várias áreas do conhecimento. Então eu vou aqui focar mais na questão da ciência política, da política, e como eu sempre digo, eu pretendo sempre ser o mais pragmático possível, mais prático e levar os conceitos com a máxima simplicidade, sem que eles percam o valor ou sem que o conceito seja simplificado demais e ele perca o seu sentido, Então são desafios bem legais que nós temos aqui. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer então é dividir essas questões de ideias políticas com ideologias, Então vamos definir primeiro ideias políticas. Olha, as ideias políticas são as ideias que os homens têm e discutem sobre os fenômenos da luta pelo poder e do exercício do poder. Lembre-se, essa palavra poder, se você já viu outros vídeos do canal, você sabe que ela vai aparecer, que ela já apareceu e que ela vai continuar aparecendo. Porque basicamente a política é a luta pela conquista, pela manutenção e pelo exercício do poder. E nós buscamos, como cidadãos, o melhor exercício do poder, ou seja, quem exerce o poder tem que exercer o poder em benefício de todos. Então esse é um conceito que nós já trabalhamos e vamos usar essa palavra várias vezes. Então perceba que ideias políticas são essas, ideias que os homens têm e discutem sobre os fenômenos da luta pelo poder e da luta pelo exercício do poder. Na ciência política existem cinco blocos, digamos assim, de ideias políticas. Então vamos a eles, tá? Você vai observar que todos os temas, antes de eu ir até as 5, Você vai observar que todos os temas que se discute sobre política, sempre, pelo menos um desses blocos será, digamos, o pano de fundo, será o tema a ser abordado. Qualquer coisa, se você estiver num boteco discutindo política, um desses temas, eles vão aparecer. Vamos lá? O primeiro deles, vai lá. Ideias sobre o poder. Estamos falando das ideias sobre políticas, Das ideias políticas. Ideias sobre o poder, de como se conquista o poder, como que se mantém, obviamente, dentro do poder, e um pouco daquilo que eu já falei aqui no começo do nosso vídeo. O segundo é ideias sobre a legitimidade do poder. Ora, se você conquista o poder e você dará ordens, não é? Lembre-se também que nós já falamos isso em outro vídeo, Você dá ordens e as pessoas obedecem às ordens, obviamente mediante um conjunto de regras, de leis, de instrumentos. Então essa relação política ela é feita dessa forma. Só que para você
aceitar e acatar as ordens, ou seja, seguir a sua vida dentro das regras, aquele que ordena, ele tem que ter legitimidade. Então essa questão da legitimidade do poder é muito importante, né? Como que a gente legitima alguém que vai nos dar uma ordem, né? E essa legitimidade, ela vem por meio do sentimento ou da certeza, né, de que aquele que chegou até o poder, ele chegou ao poder dentro e por meio dos processos justos, corretos, legais, tá certo? Bom, terceiro ponto, ideias sobre as finalidades e os limites do poder. E isso, ó, observa que interessante, né? Primeiro a gente fala do poder, depois da legitimidade, e aí nós vamos falar das finalidades e dos limites. Porque todo poder dentro de uma constituição, dentro de um sistema democrático, ele tem limites, não é? Nós vamos entender que isso é muito, infelizmente, muito comum, que existem muitos casos de abuso de autoridade. Só para a gente ilustrar um tema, né? O abuso de autoridade é quando uma autoridade imbuída de seu caráter estatal, né? Ou imbuída de seu poder que o Estado lhe confere, ou que as pessoas conferem a ele ultrapassa os limites da lei, ele ultrapassa os limites da ética, da regra do jogo, né? Então, esse é um outro ponto fundamental do que nós chamamos de ideias políticas, né? Quarto, acho que é o quarto item agora, né? É o quarto item? Agora me perdi um pouco. Isso mesmo, quarto item, que são as ideias sobre os valores fundamentais a respeitar numa dada comunidade humana. Por que a gente estava puxando aqui na memória, né? São cinco temas, né? São 5 blocos de ideias, né? E a questão dos valores fundamentais tem muita relação com questões por exemplo, culturais, ou mesmo como você consegue conciliar o necessário poder de uma autoridade com a indispensável liberdade dos indivíduos, né? Como é que fica nessa fronteira entre a liberdade e o poder? Então, esse é um outro tema que é muito discutido na ciência política em várias outras situações, né? E, finalmente, ideias sobre as formas de governo e a escolha dos governantes, que é um outro tema fundamental, formas de governo. Como que um país se organiza? Olha, nossa forma de governo será essa. Existem opções. Os países definem a sua forma de governo. Definida a forma de governo, eles vão definir também como as pessoas são escolhidas para exercer esse poder, o processo de escolhas. Então, o nosso processo de escolha mais clássico, né, e conhecido e histórico no Brasil, por exemplo, são as eleições, tá certo? Então, perceba, nós estamos falando de 5 coisas, né? 5 itens: ideias sobre o poder, legitimidade do poder, as finalidades e os limites do poder, sobre os valores fundamentais a se respeitar no exercício desse poder, né, dentro de uma dada comunidade humana, e formas de governo e escolha dos governantes, que é o 5º bloco. Esses 5 ideias políticas formam o que a gente chama de teoria política. Toda a teoria política, ela está em torno sempre desses temas, tá certo? Mais intensamente ou menos intensamente, mas sempre esses 5 temas. E isso é ideologia? Não, isso não tem relação direta com ideologia, porque ideologia é um pensamento à parte, mas ele, obviamente, ele estará aqui dentro entremeado entre todas essas coisas. Porque o que diferencia as ideias políticas da ideologia? Eles são diferentes porque a ideologia presta atenção, a ideologia é um projeto de sociedade formulado no terreno das ideias. Vou repetir, ideologia é um projeto de sociedade formulado no terreno das ideias, ou seja, ele é um conceito de como o Estado deverá ser organizado para atender melhor aos anseios das pessoas. E aí nós entramos nos inúmeros perfis e tipos de ideologias das quais nós vamos conversar aqui também, né? Observe que se você for fazer uma pesquisa sobre o que é ideologia, você vai encontrar muitos autores aí
talvez definindo de uma forma um pouco pejorativa, porque essa é há uma certa tradição marxista nessa forma de definição da ideologia, como algo que é mascarado, por exemplo, né? O Marx dizia que a ideologia é a falsa consciência elaborada pela classe dominante para se manter no poder. Mas nós não estamos aqui discutindo essa dicotomia, essa diferença entre o que é material e o que não é, ou seja, nós não estamos discutindo luta de classes aqui, nós estamos discutindo dentro do campo político o que é exatamente uma ideologia. E esse é a melhor e a mais simples maneira da gente conseguir entender muito bem, claramente, esse conceito, né? Porque quando você tem um projeto de sociedade que é formulado no campo do pensamento, você tem o quê? Teorias. Imagine que um médico que vai prescrever uma receita. É como se você estivesse prescrevendo uma receita de uma sociedade, do que seria a sociedade ideal. E, obviamente, e aí que vem o dinamismo e a beleza da política, cada grupo de pessoas, ou cada grupo social, pensa esta receita de uma maneira diferente. E daí que surgem todas as distintas ideologias, que vão de ideologias mais utópicas, ideologias que são impossíveis de serem executadas e existirem na prática, até ideologias que são comumente utilizadas e estão já há muitas décadas, até séculos, sendo praticadas nos países, né? E dentro das ideologias vão lá as mais famosas: socialismo, comunismo, liberalismo, terceira via, trabalhismo. E depois, quando nós falarmos especificamente sobre cada uma delas, eu ainda vou surpreendê-los com uma coisa interessante. Existem países que não têm uma ideologia formulada, porque eles são países de governos chamados governos pragmáticos. Mas isso é uma outra discussão e é muito interessante essa discussão também. De qualquer forma, é o seguinte: nós precisamos agora o quê? Definir as coisas, não é? Então definimos o que são ideias políticas divididos em 5 blocos, e esses 5 unidos formam a teoria política. E definimos para o Fronteira Política, para a nossa conversa aqui, o que significa ideologia. Todas as vezes que eu falar de ideologia, eu estarei falando do quê? Desse projeto de sociedade formulado no terreno das ideias, tá bom? Dessa teoria prescritiva. Você está prescrevendo uma receita daquela que você entende que a sociedade será melhor. E aí, quando nós vamos, à medida em que nós vamos estudando cada uma delas, entendendo cada uma delas, vocês vão escolher aquelas que entendem serem as mais adequadas para a sua realidade de vida, ou suas expectativas, ou aquilo que você acredita, suas crenças. Ó, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, coloca lá seu like. Se você quer uma sugestão de novas pautas, comente, né? Faça aí as suas considerações sobre o tema, e também você pode sugerir essas pautas novas, porque nós temos muitas e muitas pautas aqui para colocar, muitos temas, e se muita gente pedir um aí que eventualmente esteja lá no final da fila, a gente joga para frente da fila e deixamos todos felizes e, obviamente, cada vez mais conscientes do seu papel como cidadão, do entendimento da política pura, sem julgamento, sem ódio, sem raiva, porque não precisa, tá bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!